Querido Román e amigo Nan, tá é momento para a devoção de dia. Contento que bota de nos companhia. Nos traz palavra de oração. Amoroso Tata, alabai glorificava no amor para sempre. Senhor, babisa que bayama nos como pescador nan pa bini, pa pisca e alma nan kuta de mundo. Senhor, que nos porcinha que kuta é característica nan de pescador e com esta sua obra, Senhor, nós temos que conhecer cada pesca, que sorte de as cada usa e que sorte de linha. Senhor, que você nos possa compreender que nós temos que usar evangelho, poner-lhe em diferentes métodos para alcançar diferentes gente. Ajuda-nos para nós por assim essa aqui e cumprir com a obra aqui. Nós agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nossa lesa foi de matutina titular Lobrisi bi poder, escribi do de Ellen White. Ave 3 de augustus. Tema escritor nan impressionar do de diferente aspecto nan. Pasuma nunca profecia no award do na pa meio de vontade de gente. Mahomba nan santo de Deus a papia, inspirado do Espírito Santo. 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. Maneira ao apresentar do de diferente indivíduo nan den a Bíblia, é verdade ao trazer delante de seus diferentes aspectos nan. É escritor que mais forte impressionar com parte de tema. E ta compreender e ta filtra e ponto nan que ta harmonizar com sua experiência ou com sua capacidade de perceber e valoração. Outro escritor tagara outro face. E cada pode a guiança do Espírito Santo te apresentar ele qual que ahasi impressão mais forte riba sua mente. Tem aspecto diferente de verdade de cada pero tem harmonia perfeita dentro. E é verdade na aqui revelar ta une para formar totalidade perfeita. Adaptar para cumprir com a necessidade nan de gente dentro e circunstância nan e experiência nan de vida. Deus estava tendo delícia de comunicar sua verdade na mundo do de seu trabalhador nan humano. E mês do de seu Espírito Santo ta qualificar gente e ta capacitar nan para fazer obra aqui. Ela guia a mente de a seleção de Kiko para papia e Kiko para escrever. E tesouro a que dá confiar na vaso nan de clay. Apesar de essa aqui, ela bem for de gelo. E testemunho ao transportar do de expressão imperfeita de língua humana. Pero está o testemunho de Deus. E o creyente e obediente de Deus está contemplado em a glória de poder divino, e de graça e verdade. De sua palavra, Deus a confia na gente e sabedoria necessária para a salvação. Escritura no Santo me esteve aceitar como uma revelação de autoridade infalível de Deus sua vontade. Nanta estandarte de caráter, é revelador de doutrina nan, e é prova de experiência. Tua escritura está inspirada para Deus e está útil para ciência, para repreendimento, para correção, para educar em justiça, para a gente de Deus pode perfeito, equipar para toda boa obra. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 e 17. Querido oyente, acorda, amanhã tem cita com Deus e conosco. Até amanhã com Deus que.